Vivendo na Palavra. Hoje é sexta-feira, 18 de maio de 2018. Leia Mateus 6, do 16 ao 24. Nesta parte do Sermão da Montanha, Nosso Senhor nos fala de 3 assuntos: o jejum, o mundanismo e a importância de se ter um propósito bem definido em se tratando de religião. Com relação ao jejum ou a abstinência ocasional de alimentos, a fim de trazer o corpo em sujeição ao espírito. É uma prática frequentemente mencionada na Bíblia e geralmente vinculada à oração. Davi jejuou quando seu filho recém-nascido adoeceu gravemente. Daniel jejuava quando buscavam orientação especial da parte de Deus. Paulo e Barnabé jejuavam quando apontavam os anciãos para as igrejas locais. Esté jejuou antes de apresentar-se ao rei Assuero. O jejum é um assunto sobre o qual não encontramos nenhum mandamento direto do Novo Testamento. Parece ser deixado a critério de cada um se vai jejuar ou não. E isto aqui é de grande sabedoria, porque muitos homens pobres nunca têm o suficiente para comer e seria um insulto ordenar-lhes o jejum. E muitos enfermos têm dificuldade em se alimentar bem, mesmo dando toda a atenção à dieta, e o jejum contribuiria para agravar ainda mais a doença. Então, esta é uma questão, queridos, em que cada um precisa estar persuadido em sua própria mente e não ser precipitado em condenar os que não concordem com ele. Então, somente um ponto jamais deve ser esquecido. Quem jejua deve fazê-lo quietamente, em segredo e sem ostentação. Deve fazê-lo de maneira a não parecer aos homens que jejua, que não jejue para os homens, mas para Deus. Porque tem muita gente que faz cara de coitadinho, de abatido, e para dizer que está jejuando. Então, faça isso para Deus e não ostentando para os outros. Com relação ao mundanismo, é um dos maiores perigos que ameaça a alma do ser humano. E não é para admirar, portanto, que encontramos aqui o nosso Senhor falando decididamente contra isso. Trata-se de um inimigo insidioso, astuto e muito enganador. Parece tão inocente dar atenção especial aos nossos negócios, né? Parece tão inofensivo procurar felicidade neste mundo, desde que estejamos limpos de pecados mais visíveis. No entanto, meus queridos, esta é uma pedra contra a qual muitos podem naufragar para toda a eternidade. Eles acumulam tesouros sobre a terra e esquecem de ajuntar tesouros nos céus. Que todos nos lembremos disto. Onde está posto o meu coração? Onde é? O que amo acima de tudo o mais? Os meus maiores afetos estão ligados às coisas deste mundo ou às realidades celestiais? A morte e a vida dependem da resposta que formos capazes de dar a estas indagações. Se o nosso tesouro está sobre a terra, nossos corações serão terrenos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então devemos ter um propósito bem definido. E isto é um dos maiores segredos da prosperidade espiritual. Se os nossos olhos não veem distintamente, não podemos caminhar sem tropeçar e cair. Se tentarmos, queridos, trabalhar para 2 mestres diferentes, poderemos ter a certeza de não satisfazer nem a um nem a outro. Lembre-se disso. Acontece o mesmo a respeito de nossas almas. Não podemos servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Isto simplesmente não pode ser feito. A arca da aliança e a estátua de Dagon jamais permanecerão juntas. Deus deve ser rei sobre os nossos corações. A lei de Deus, a sua vontade e os seus preceitos devem receber a nossa primeira atenção. Então, e somente então, meus queridos, todas as coisas se ajustarão em seus devidos lugares em nosso homem interior. E com relação à instrução do Senhor acerca do jejum ainda, aprendamos isto. A grande importância do contentamento em nossa religião. As palavras unge a cabeça e lava o rosto são repletas de profundo significado. Elas deveriam nos ensinar a ter por alvo
permitir que os homens vejam que o cristianismo nos faz estar contentes. Jamais nos esqueçamos de que não existe religião alguma em parecermos melancólicos e tristes. Estamos insatisfeitos com Cristo e o serviço do seu reino? Certamente que não. Então não tenhamos a aparência de quem está insatisfeito. Aprendamos também, com base na advertência do Senhor acerca do mundanismo, como é grande a necessidade que todos nós temos de vigiar e orar contra um espírito mundano. O que está fazendo a vasta maioria dos professos cristãos ao nosso redor? Eles estão acumulando tesouros na terra. E quanto a isso, não há dúvida, os seus gostos, hábitos e procedimentos nos contam uma temível história. Eles não estão ajuntando tesouros no céu. Devemos cuidar, meus queridos. Todos nós cuidemos de não cairmos nesta enroscada do diabo, do inferno, somente porque damos atenção excessiva às coisas que são perfeitamente legítimas. A transgressão notória da lei de Deus mata os seus milhares e o mundanismo os seus 10 milhares. Aprendamos, por fim, com base no que nosso Senhor disse acerca dos olhos bons, o verdadeiro segredo das falhas que tantos cristãos parecem cometer em sua religião. Há fracassos por toda parte, é verdade. Existem milhares de pessoas em nossas igrejas que se sentem desconfortáveis, que estão irrequietas, que estão insatisfeitas consigo mesmas, sem mesmo saber por quê. A razão disto está aqui revelada. Eles querem estar de bem com Deus e com o mundo. Estão tentando agradar a Deus e aos homens, servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Não devemos incorrer nesse erro. Que nós sejamos decididos e radicais, inflexíveis seguidores de Cristo. Que o nosso lema, queridos, seja o mesmo do apóstolo Paulo em Filipenses 3,13. Uma coisa faço. Então seremos cristãos felizes. Sentiremos o sol brilhando sobre as nossas faces. Coração, mente e consciência estarão todos cheios de luz. Determinação é o segredo da felicidade na religião cristã. Seja você, meu querido, um crente decidido, e então todo o teu corpo será luminoso. Que Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana que está se findando. Que Deus abençoe o teu final de semana em nome de Jesus.